Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Vamos começar mais uma semana de devocionais e eu já te faço um convite especial para você estar conosco durante toda a semana, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Que bom ter você aqui. Já te convido a deixar um like nesse vídeo e abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Deixa eu ver aqui, rapaz, versículos 11 e 12, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Os capítulos 5 e 6 de Efésios são um dos meus preferidos, né? Entre todas as cartas paulinas. É um momento onde Paulo fala muito sobre uma vida no Espírito, uma vida de consagração, e inclusive no capítulo 6 ele fala sobre a tão famosa armadura espiritual, a armadura do Espírito, aquela na qual nós precisamos estar completamente revestidos para lutar as batalhas espirituais. É interessante que hoje tem até alguns cristãos sinceros, acreditam em Deus, servem a Deus de todo o coração, mas que não acreditam na realidade da batalha espiritual. Isso não era uma opção naquele tempo, no tempo onde Paulo escreveu essa carta. Afinal de contas, o paganismo era muito forte naquela região da Ásia Menor, onde Paulo abriu várias igrejas, principalmente aqui na cidade de Éfeso, que era a segunda maior cidade do Império Romano, e muitas pessoas eram envolvidas literalmente com magia pesada, com um paganismo muito intenso, feitiçaria mesmo. Nós lemos até alguns dias atrás aqui perdão, o livro de Atos, onde Paulo chega, capítulo 19, ele chega lá em Éfeso, ele prega o evangelho, várias pessoas, ao se converterem ao nome de Jesus, eles lançam numa praça pública os seus livros de encantamentos e magias para serem queimados. Até comentei aqui sobre como numa tradução dos valores que estão listados ali naquele texto para os nossos dias atuais seriam materiais que custariam cerca de mais de 2 milhões de reais. Então era material de magia muito caro, muito valioso, e aquelas pessoas abriram mão daquele conhecimento, abriram mão daqueles elementos valiosos financeiramente, inclusive, por conta da sua conversão a Jesus. E isso, gente, tudo debaixo de um contexto de grande perseguição. A igreja cristã do primeiro século, dos primeiros séculos, na verdade, era muito perseguida pelos dois lados, tanto pelos pagãos quanto pelos judeus, que tinham o evangelho como se fosse uma seita, né? Então, naquela época não tinha ateísmo. Ateísmo é um fenômeno muito mais próximo de nós, muito mais recente. As pessoas tinham uma convicção religiosa, uma convicção divina, digamos assim. Alguns acreditavam no Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, e outros tinham outras crenças religiosas, muitas delas inclusive influenciadas por esse misticismo de cultura helenística, cultura grega e também aquele paganismo oriental, aquele misticismo oriental. Então, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre um dom que eu entendo ser um dom muito necessário para esses dias. É claro que esse é um dom, o dom de discernimento de espírito, que é necessário para qualquer momento da história que você olhar, esse dom vai ser necessário. Mas me parece que ele está um pouco em falta e o povo de Deus carece dele. Quando nós falamos de batalha espiritual, quando comentamos das coisas do espírito, eu reconheço que muitas pessoas que se interessam por esse tema, infelizmente, acabam se tornando paranoicas, digamos assim, acabam enveredando para um tipo de conhecimento, um tipo de ensinamento que não é tão edificante, tá? Por exemplo, até comentei aqui, né? Tem pessoas que sabem um catálogo inteiro de nomes de demônios. Para que é que isso serve na prática? Eu não quero criticar a pessoa que conhece isso, mas enfatizar esse ensinamento não traz tantos frutos, entende? Se você pode, Tiago, eu quero conhecer alguém que já leu
tudo de batalha espiritual aqui no Brasil. Você está olhando para ele. Todo tipo de material de batalha espiritual que você imaginar, bom e ruim, certo e errado, eu já li dos que foram publicados nas últimas décadas aqui no Brasil. Então, são tipos de conhecimento que são enfatizados e, na verdade, não trazem transformação de vida. Acaba sendo um desperdício de energia. Você pega uma pessoa ali sedenta de aprender, ela acaba aprendendo algo que não é tão relevante. Então, Thiago, o que é relevante na batalha espiritual? Muitas coisas. Eu quero enfatizar uma delas hoje, que é o discernimento de espírito. Como é que funciona o discernimento de espírito? Eu quero ilustrar a seguinte figura para você perceber. Você lembra aquele mágico que fazia mágicas lá no Fantástico há muitos anos atrás, chamado Mr. M? Mr. M era um mágico ilusionista. E a grande graça, né, do Mr. M é que ele fazia a sua magia, fazia a sua ilusão ali para o Brasil inteiro no Fantástico, uma audiência enorme. Eu assistia todos os domingos. E depois ele revelava o truque que ele estava usando por trás daquilo. E era impressionante que, como a gente já sabia que ele iria revelar o truque, eu, pelo menos, já assistia a mágica querendo saber, não, agora eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Como é que ele fez esse truque? Que não é possível, eu vou conseguir descobrir antes dele falar. Eu nunca consegui. E aí depois da ilusão, depois da mágica, ele ia lá e revelava como ele fez aquele truque ilusório, entende? O discernimento de espírito seria uma capacidade para poder perceber o truque ilusório antes do ilusionista explicar. Está entendendo? O discernimento de espírito, anota isso aí, é o equivalente a você ter uma capacidade para perceber o truque do ilusionista antes mesmo dele explicar. Naquele caso, no caso do Mr. M, era algo para entretenimento, para a mídia ali, para que a emissora tivesse a audiência necessária. Mas muitos golpistas, por exemplo, estelionatários, eles usam técnicas ilusionistas para poder aplicar os seus golpes. Você sabia disso? Existe toda espécie, até um nível de sedução e encantamento nessas pessoas. Elas têm uma habilidade especial para isso, na qual pessoas que caem em golpe de estelionatário, muitas vezes, quem está olhando de fora pensa assim, não é possível que fulano caiu nesse golpe tão bobo. Mas a pessoa que caiu no golpe, ela está tão envolvida, não é apenas uma questão lógica, tem uma questão metafísica também, sentimental, mental, psicológica muito forte. E a pessoa vai sendo envolvida naquela rede quando ela vai ver. Ela tomou um golpe e aí só depois as escamas caem dos olhos, né? Ela, meu Deus, como é que eu pude cair numa conversa tão baratinada quanto essa? Então, infelizmente, essas pessoas que são vítimas, elas estão enredadas em diversos procedimentos, diversos truques ilusórios, digamos assim. Elas não percebem. Quando vai ver, ela caiu no golpe. Então, o discernimento de espírito ele te ajuda a enxergar o que é que está por trás daquele truque. Ele ajuda a enxergar ele ajuda a enxergar o espírito que está por trás de uma pessoa, de uma ideia ou de uma situação. Então, quando você começa a afiar o seu discernimento de espírito, que é um dom de Deus, Deus dá esse dom, ele desenvolve esse dom em nós. Esse discernimento, ele vai nos impedir de cair nas astutas ciladas do inimigo. Olha o que está escrito, gente, no versículo 12, que nós acabamos de ler, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui aos Efésios, à igreja de Éfeso, eu citei anteriormente que essa igreja, assim como todas as igrejas do primeiro século, elas viviam debaixo de muita perseguição. Então seria muito fácil aqueles cristãos voltarem a sua raiva, o seu sentimento, a sua tristeza para as pessoas físicas que as estavam perseguindo. Imagina comigo, tem um governo que pega a minha família, só por eu ser cristão, minha família ser cristã, pega a minha família e prende, pega a minha família e mata. Então, a minha tentação natural é de querer uma vingança contra aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele começa a instruir aqueles cristãos, fala, olha, sua guerra não é contra governantes humanos. Você não tem que brigar com pessoas físicas. Você não tem que criar uma guerra santa, entre aspas, né? Uma perseguição religiosa por aí. Não, você tem que entender que existem espíritos malignos que estão por trás desses movimentos. Ele até cita diversas, digamos assim, patentes de entidades espirituais, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. E ele fala que essa guerra ela se desenvolve nos lugares celestiais. Você não vai pegar uma arma, você não vai pegar uma faca, você não vai pegar um documento humano
para poder lutar essa guerra. Essa guerra você luta com as armas celestiais, com as armas que Deus te deu. Então, o discernimento de espírito, gente, é a primeira coisa que nós precisamos ter para lidar com batalhas espirituais, para lidar com guerras espirituais. Porque senão a possibilidade da gente confundir uma guerra espiritual com uma luta com outra pessoa é muito, muito fácil. E na verdade, é o inferno que muitas vezes inflama o coração humano para entrar numa disputa pessoal com outra pessoa. Inclusive a Bíblia fala que uma das obras da carne é a facção. O que é facção? O que é o sentimento faccioso? É o sentimento de divisão. É o sentimento de grupo A contra grupo B. É o sentimento que coloca homens lutando contra outros homens e, na verdade, os dois estão se destruindo, ao invés de se unirem e buscarem um caminho único. Na verdade, aqui no Brasil é muito fácil ver isso, porque, embora a disputa política haja em qualquer lugar desse globo, mas aqui no Brasil você vê que tem dois grupos que estão muito polarizados nos últimos anos, né? E que bênção seria, eu particularmente nem acredito que isso vai acontecer, mas que bênção seria se esses dois grupos se unissem para o bem do Brasil. E aí se você perguntar para um grupo, vai dizer, Tiago, mas o outro grupo não está interessado nisso. Você pergunta para o outro e fala, mas o um também não está interessado nisso. Então acaba se tornando uma guerra pessoal por poder, e quem sofre a população brasileira. Eu estou apenas ilustrando a nossa realidade, não quero aqui entrar em papo de política, mas estou ilustrando a realidade do Brasil para você perceber que isso te afeta no campo social, no campo financeiro, no campo coletivo aqui na Terra, que dirá, meu amigo, minha amiga, a guerra que se desenvolve pela nossa alma, pela nossa eternidade. Uma guerra que quer tomar controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que quer ditar o destino da nossa vida. Então Deus quer nos instruir. O discernimento, gente, ele vai ajudar a nós separarmos verdade de mentira. Lembra que discernir é entender o espírito que está por trás de uma ideia? Então você consegue perceber o espírito que está por trás de uma ideia social, um espírito que está por trás de uma ideia, de uma doutrina religiosa, inclusive, e até de pensamentos pessoais. Vamos pegar um exemplo de uma doutrina que eu entendo ser profundamente satânica, vou usar assim, é a expressão que nós costumamos falar hoje, né, de hipergraça, ou de falsa graça e graça barata, como era chamado alguns tempos atrás. Tem gente que acha que a hipergraça é um privilégio dos nossos dias. Gente, essa doutrina, com outros nomes, obviamente, estava presente aqui desde os tempos bíblicos. Pesquise aí a doutrina dos nicolaítas, por exemplo, e coisas parecidas. A doutrina da hipergraça, ela vai trazer um discurso onde, ao invés de você ser confrontado para ter um novo estilo de vida e desenvolver um novo estilo de vida, ela vai acabar mergulhando a pessoa no pecado e tirando a consciência daquela pessoa de que ela está numa vida errada. A hipergraça vai aos poucos cauterizando a mente das pessoas que mergulham nessa doutrina. Sabe o que é pior? É que elas têm a convicção, a pessoa que está mergulhada na hipergraça, ela tem a convicção de que ela está servindo verdadeiramente a Deus. Ela acha que quem não está naquele lamaçal, né, está sendo escravizado pela religião. Então, basicamente, vou falar aqui, gente, um resumo bem simples, tá? Quem quiser mergulhar mais profundamente tem que buscar um outro vídeo, outra transmissão, outro material. Só para a gente remir o tempo aqui. Basicamente, de modo bem resumido, a graça de Deus, ela faz duas coisas em nós. Primeira coisa, ela nos salva. Segunda coisa, ela nos educa. Então, a graça de Deus, ela é salvadora e ela é pedagógica. Está lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. A graça é salvadora e é pedagógica, ou seja, Cristo me resgata do império das trevas e ele me ensina um novo estilo de vida. A hipergraça vai enfatizar a graça salvadora, até aí ok, mas vai esquecer de explicar a graça pedagógica, a graça que ensina um novo estilo de vida. Então a pessoa passa a ter Jesus como um discurso nos lábios, mas ela permanece vivendo a mesma vida pecaminosa de sempre, ou seja, ela vai acabar tendo o mesmo fim, ela está iludida com isso. Então perceba como é importante discernir o espírito que está por trás de uma doutrina. Tiago, tem alguma forma prática que eu consiga colocar o discernimento assim para poder ver qual espírito está por trás de tal doutrina? Quem tem interesse, anota essa dica, abre um parênteses aqui. Tem interesse, anota essa dica aí. Para você aplicar o discernimento de espírito numa situação, numa ideia, numa pessoa, você tem que pensar o seguinte, uma ideia, vamos começar na ideia aqui. Você tem que pensar o seguinte,
qual a consequência que essa ideia vai ter? Só faça essa pergunta. Já vai ser um grande start para você entender a consequência daquilo e perceber quem está por trás daquilo. Por exemplo, imagina um pai que diga assim, olha, eu dou tudo o que o meu filho quer porque eu amo meu filho. Quem olha de primeira assim, né, não faz uma análise profunda, você pensa, poxa, realmente esse pai, ele ama o filho. A prova que ele ama o filho é que ele dá tudo o que o filho quer. Mas quem é pai e mãe sabe aqui que uma das principais formas de você expressar o amor pelo seu filho é você dizendo não para ele em diversas situações. Mesmo que o seu filho chore, faça carinha, aquela carinha pidona, né, que muitas vezes nós adultos somos tocados, mesmo que ele aperte a sua mente, tem coisas que você não pode dar para o seu filho porque não é o momento. Às vezes nem questão de certo e errado, é porque não é o momento, ele não tem maturidade para lidar com aquilo. Entende? Então discerna aí, se você disser sim para tudo que o seu filho te pede, inequivocadamente, sem exceções, isso vai ser algo bom ou algo ruim? A consequência vai ser boa ou vai ser ruim? Entende? Olha como você começa a discernir as coisas através de pensar qual a consequência disso. Já vai te ajudar a discernir muitas coisas. E, por exemplo, o discernimento que você pode fazer sobre o que está por trás de um pensamento é o mesmo princípio. Você tem que pensar qual a consequência desse pensamento, qual a voz que está por trás desse pensamento. Tantas pessoas, gente, eu vi testemunhos de pessoas dizendo assim, em determinado momento da minha vida, eu ouvi uma voz muito forte no meu coração em que fazia sentido eu abrir a janela do meu apartamento, da minha casa e me jogar. E a pessoa começar a lutar contra aquele pensamento fortemente, porque não era algo meramente natural. Tinha um impulso espiritual por ali. Eu te pergunto, quem é que está interessado em colocar um fim trágico na sua vida? Será que é Deus? Ou será que é outro espírito? Entende? Olha como o discernimento de espírito te ajuda a tirar você desses truques de ilusão, dessas mentiras que Satanás coloca, te ajuda a perceber quem está movendo aquela ideia. Quem está movendo aquela ideia. Então, para a gente fechar, tem três formas, gente, nós desenvolvermos discernimento. Três formas. Primeiro, discernimento é um dom, tá? Deus pode dar esse discernimento. E quando Deus dá o dom é sobrenatural. Dessas três formas aqui, tem duas que você pode desenvolver através do discernimento natural e uma terceira que você desenvolve o dom sobrenatural. Primeiro, a primeira forma de desenvolver discernimento é através de tentativa e erro. Quando eu digo isso, não é para você errar para poder aprender. É para você agora parar, recapitular a sua vida e perceber o que você pode aprender com os erros que você cometeu. Entende? Não estou te incentivando a errar para poder aprender. É você recapitular o seu passado, olhar para a sua vida e entender o que você pode aprender com os erros que você cometeu. Isso vai te dar maturidade, isso vai te dar sabedoria. É muito importante isso, porque tem gente que erra e não aprende. Se você errou e não aprendeu, não adiantou de nada. Não consegue extrair algo positivo daquela situação. Se você errou, mas pelo menos aprendeu, pelo menos isso você consegue levar como uma lição adiante para não cometer o mesmo erro na sua vida. Então, a primeira forma, tentativa e erro. Você olha para o passado, para o seu passado, olha para os seus erros, olha também para os seus acertos. Você começa a entender os padrões daquilo, as lições daquilo, e você vai conseguir discernir melhor. Segunda coisa é o conselho de sabedoria. Quem está anotando aí, primeira coisa, tentativa e erro. Segunda coisa, conselho de sabedoria. O conselho de sabedoria é o discernimento que você tem ao ouvir pessoas mais sábias do que você. E, gente, o Evangelho é uma proposta para nós caminharmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Não existe uma proposta de Evangelho para você caminhar sozinho. Não, Thiago, eu amo a Deus, mas eu não ando muito não quero esse negócio de comunhão, muita gente e tal, não sou muito chegado a isso não. O negócio é eu e Deus aqui e tá tudo certo. Gente, isso não é biblicamente correto. Tem muitas pessoas que infelizmente têm caído nesse engano de tentarem amar apenas a Deus, mas que não gostam de caminhar com pessoas. Pense comigo. Jesus, ele acertou ou errou quando ele escolheu Judas para andar com ele? Jesus acertou ou errou quando escolheu Judas para andar com ele? Judas não era um erro. A pessoa que iria atrair Jesus já havia sido profetizada muitas vezes, há muitos e muitos anos. Judas não era uma pedra no sapato de Jesus. Pelo contrário, andar com Judas até afia Jesus, aprimora Jesus, entende? Então, muitas vezes,
a gente olha para pessoas que nós julgamos serem tóxicas, serem erradas, serem pessoas que nós não queremos por perto, e aí muitas vezes generalizamos e queremos nos distanciar de todo mundo a fim de não ter problema com ninguém. Só que isso só gera mais problema para nós mesmos. Então, se você quer de fato seguir a Bíblia, Thiago, eu tenho minha opinião, tal, minha escolha pessoal, respeito. Mas se você quer seguir a palavra de Deus, a Bíblia, não é Tiago, não. Não é um pastor, um líder, um palestrante, um coach ou alguma pessoa que você admira, não. É a Bíblia. Se você quer seguir a Bíblia, a proposta da Bíblia é que nós venhamos caminhar numa comunhão vertical de nós para com Deus e horizontal de nós para com os outros irmãos, ok? Então, o conselho de sabedoria ele se desenvolve na comunhão. Tanto você andando com a coletividade, você tendo ali, por exemplo, na nossa igreja, a gente tem a estratégia dos grupos de comunhão. Então, num culto público da nossa igreja, vão centenas de pessoas. Não tem como conhecer todo mundo. Não tem como conhecer quase ninguém. Você não conversa na hora do culto. Quando termina o culto, as pessoas vão embora. Mas no grupo de comunhão, semanalmente, a gente se reúne ali, um grupo pequeno de pessoas, onde a gente começa a conversar mais, a conhecer mais, a abrir as fraquezas, as feridas, os testemunhos. A gente vai desenvolvendo um vínculo que fortalece a nossa fé. No último encontro do nosso grupo de comunhão, por exemplo, várias pessoas abriram coisas da sua vida que foram tão profundas, gente. Foi tão fortalecedor ouvir os testemunhos, as histórias, as palavras. Então isso é muito forte. E a segunda forma é não apenas ter essa comunhão coletiva, mas você ter também, se possível, eu sei que não é possível para todo mundo, mas se possível, você ter um discipulador pessoal, uma pessoa que seja um mentor, alguém que vai te ajudar a desenvolver a sua fé e desenvolver sua caminhada. Isso é muito... Gente, isso é um catalisador do crescimento espiritual, um acelerador do crescimento espiritual. Entende? Se você tem uma pessoa para ser o seu discipulador, sua discipuladora... Agora sim, o seu discipulador, sua discipuladora não é só alguém que vai te ouvir. É alguém que vai te instruir e vai muitas vezes falar coisas que você não gostaria de ouvir. Entende? Muitas vezes, teu discipulador, tua discipuladora é alguém que vai precisar falar o que você não gostaria de ouvir. Eu já tive diversas experiências com pessoas que eu estava discipulando e eu precisei falar coisas que elas não gostavam de ouvir, não queriam ouvir. Mas sabe o que é interessante? Eu acho que por algum motivo essas pessoas percebiam que eu estava lhes fazendo o bem. Então, mesmo que elas não gostassem daquilo que estavam ouvindo, elas reconheciam que precisavam daquilo e até me agradeciam. Pô, Thiago, obrigado, porque realmente eu estava precisando ouvir isso aí. Entende? Então, um discipulador pessoal, um mentor, ele vai acelerar profundamente o teu crescimento espiritual. Ele vai te colocar em outro nível de velocidade. Agora, se você estiver aberto a ser de fato discipulado, né? Você tem que estar aberto a ser treinado, a entender que aquela pessoa ela vai ter uma autoridade sobre a sua vida, ela vai ter uma voz sobre a sua vida, e você está disposto ali a encarar o processo e vai realmente, aquilo vai afiando a tua vida. Então, primeira coisa para desenvolver o discernimento é você observar os erros do passado e aprender com eles. Segunda coisa, conselho de sabedoria. Ande com pessoas sábias, ande em comunhão e você vai crescer. Terceira coisa, aqui vem agora uma prática espiritual, digamos assim, que são as disciplinas espirituais. Terceira forma e última que eu vou falar aqui hoje de desenvolver o discernimento espiritual é através de revelação sobrenatural. Tem horas que não é muito a sua maturidade natural que vai fazer enxergar quem está por trás daquilo, mas é uma revelação que o Espírito de Deus traz dentro de você. Essa revelação, ela pode vir de imediato, digamos assim, como que num passe de mágica, sabe? De repente, assim, a sua intuição, você percebeu que aquilo ali, sabe? Quem já teve uma experiência dessa, gente? Você tá num lugar e você ouve uma voz muito forte dentro de você, saia daí agora. E você fala, cara, isso aqui é diferente de tudo, você sai do lugar e de repente você soube que ali aconteceu um assalto, aconteceu um acidente, sabe? Ou então aquele negócio está muito forte, eu me senti incomodado para ligar para a pessoa. Contar um exemplo para vocês aqui. Lembrei agora, eu estou todo arrepiado aqui agora, ó. Todo arrepiado aqui, ó. Lembrei de um exemplo aqui agora muito específico para isso. Teve uma pessoa, um amigo meu, que naquele momento, na história que eu vou contar agora, já tinha um tempo que eu não falava com ele, não ligava para ele. Eu senti, rapaz, uma vontade muito grande de mandar uma mensagem para ele dizendo assim, ó, não se mate. Muito grande, vontade muito grande. Lembro até agora, onde é que eu estava, no dia, na hora que eu mandei essa mensagem. Estava passando na passarela do metrô aqui, de uma das estações do metrô de Salvador.
eu senti uma vontade muito forte, muito fora do normal, de mandar uma mensagem para a pessoa dizendo assim, ó, não se mate. E aí eu já percebi, falei, bom, isso aqui não é normal, então eu vou mandar mensagem para a pessoa. Para resumir a história, que aí ia dar outro devocional aqui, para resumir a história, a pessoa, na hora que ela recebeu essa mensagem, a pessoa estava no banheiro, de um determinado lugar, pronta a se matar. Pra você ter ideia. Naquela mesma hora. A pessoa estava lá para praticar, enfim, né, para tirar a própria vida. Ela recebeu aquela mensagem, ela leu aquela mensagem, a pessoa até respondeu assim, Tiago, agora eu sei realmente que você é homem de Deus, porque para fazer isso aqui, só realmente sendo Deus na sua vida. E a pessoa começou a falar, eu tô aqui no lugar tal, tô pronto para fazer tal coisa, mas eu sei que é Deus falando comigo. Enfim, né, a história, para a honra e glória do Senhor, a pessoa não cometeu a besteira que iria cometer e tá viva até hoje. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Então, observe que pode ser uma coisa imediata, uma coisa do nada, né? Como a gente costuma dizer, do nada eu tô pensando isso, do nada eu tô sentindo aquilo. E é algo muito forte. Mas também, algo que vai te ajudar a perceber se, Tiago, como é que eu vou saber se é da minha mente ou se é de Deus? O que vai te ajudar nisso são as disciplinas espirituais, principalmente o jejum e a oração. Quanto mais você ora e jejua, você vai tornando o seu ser interior, o seu homem interior, a estar mais sensível ao mundo espiritual. Então você consegue perceber com mais facilidade aquilo que está ao teu redor. Por exemplo, tem frequências de ondas sonoras que o ouvido humano não consegue captar, mas que os animais captam, entende? Então, digamos assim, é como se o seu ser interior, como se o seu homem espiritual começasse a perceber outras frequências que a tua carnalidade não percebe. Então, você fica mais sensível à voz de Deus, você consegue perceber com mais clareza o espírito que está por trás de cada coisa, de cada pessoa, de cada ideia, de cada acontecimento. Então, são essas três indicações que eu dou para que cada um de nós possamos desenvolver esse dom tão necessário para os nossos dias, que é o dom de discernimento de espíritos. Amém, gente? Praticamente uma aula hoje, né? Desculpa o tempo, acabou sendo um pouco mais longo, mas eu quero terminar orando por você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Quero honrar o seu nome, ó Deus, honrar a vida de todos que estão aqui aprendendo mais de Ti. Eu oro para que o Senhor possa nos afiar em discernimento de espírito, possamos realmente discernir, Pai, os pensamentos, os sentimentos, as intenções, o espírito que está por trás de cada coisa em nossa vida. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu possas abençoar cada um dos que estão orando comigo nesse momento, dando livramento de morte agora, dando cura, dando salvação, Senhor Deus, não só para essa pessoa, mas que todo o seu lar, toda a sua família seja alcançada com a tua graça salvadora e transformadora. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, por favor. O seu like ajuda muito para que nossa transmissão alcance outras pessoas. Deixa um comentário aqui também. Eu quero muito saber qual a parte mais interessante para você desse devocional. Tiago, isso aqui que você falou foi o que mais ficou no meu coração. Coloca aqui nos comentários. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos firmes sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Para mim vai ser uma alegria ter você aqui diariamente e nós vamos crescer espiritualmente juntos, tá bom? Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.